Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Pessoal, essa aqui é um XBet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e utilize meu cupom de boas-vindas, Depressão. E preste atenção que com ele você se registra e no primeiro depósito que você vai fazer lá na 1xBet, o seu valor será dobrado automaticamente. Ou seja, você coloca R$100 e vai para 200. Simples. Elite é mó barato, porque a gente vai divergir, a gente vai concordar com algumas coisas, mas acima de tudo vamos nos divertir. Eu espero e vocês também. Já coloco aqui no telaço do nosso estúdio. São todos os clubes que jogaram as séries A e B. A gente não precisa falar de todos os 40 clubes. Da série B, por exemplo, a gente pode começar falando dos 4 que subiram. Bom, subiu automaticamente, brilhou? Eu não vejo assim. É possível você subir sendo uma decepção, por exemplo, de acordo com o rendimento e o sofrimento que você provoca na sua torcida. É possível você subir dentro do esperado, cumpriu com a sua obrigação. É possível você subir indo bem ou é possível subir brilhando, como eu acho que, por exemplo, fez o Cruzeiro. Mas a gente vai usar aqui a régua para os times da Série A e B. Brilhou, foi bem, esperado e decepção. Vamos com os 4 que subiram. Bahia. Para você, Pedrinho, o Bahia, ele foi brilho, foi bem, foi esperado, decepção não é, mas... Não. Como é que foi o Bahia para você, dentro dessas... Ele foi bem esperado. Ele tá na linha, ali na divisão, mas eu acho que era, assim, pela organização que tem já há algum tempo o Bahia, era um clube que passou um perrengue na temporada retrasada, não, passada ainda, né, que a gente ainda não virou o ano. E por isso teve a queda, mas é um projeto, já era um projeto muito legal e caiu no campo. Mas eu vou botar ele no foi bem. Vou botar no esperado não, vou botar ele no foi bem. Grafa, Bahia para você. Então, a reta final do Bahia que não foi legal, né? A reta final, as últimas Deu um rodadas, sofrimento. poderia ter garantido já esse acesso, mas aí penou até a última rodada, né? Quando venceu fora de casa, se não me engano ainda. Eu acho que eu vou colocar o Bahia no esperado, porque ele caiu já com como é que fala? O stamp, o carimbo que voltaria para a Série A pela força do clube, pela organização institucional do clube. Então eu coloco esperado. E você, Lino, em que prateleira coloca o Bahia? Na prateleira de quem passou um ano sofrendo, como seria a Série B, com todas as dificuldades da Série B, mas com a tradição que tinha, era esperado que subisse, né? Superou nada, não decepcionou, viveu a oscilação que uma Série B sempre impõe, acho que está nessa prateleira do esperado aí. Então o Bahia, pela maioria, ficou no esperado. E o Grêmio, que tinha o maior orçamento da Série B, trocou de técnico, acabou se garantindo por antecipação. Começo contigo, Lino. O Grêmio, para você, brilhou, foi bem, era o esperado, decepção, não vou perguntar porque não é. O Grêmio para você? Acho que vai ficar na prateleira do esperado porque ele não brilhou, né? Ele não conseguiu superar a expectativa que a gente tinha. A gente achava que o Grêmio ia sobrar na Série B. Essa ideia de preservar elenco de A para jogar a Série B é difícil, porque se não deu certo na A, não é porque tem nível técnico que você vai fazer sobrar na B, pelo contrário, você não herda só virtude, você herda problemas, e o Grêmio levou todos eles para a Série B. Foi um time que patinou muito, mesmo tendo conseguido com 2 rodadas de antecedência o acesso, foi só dentro do esperado, mas não superou nada, Rizek. Concordo, até porque a gente esperava que o Grêmio fizesse uma campanha como a do Cruzeiro, né? Abrisse muitos pontos, jogasse o melhor futebol. A gente esperava pelo grau de investimento. O Grafa acho que não concorda comigo. Fala, Grafa. Eu tô com o Lino, eu assino o que o Lino escreveu aí, porque não tem como, né, o Grêmio cair da maneira que caiu e manter um padrão de Série A na Série B e não voltar. Lógico que tinha a expectativa de um futebol melhor, tanto é que houve a troca de comando. Então eu vou no esperado também. Então o Grêmio vai no esperado, Pedrinho? André, o estadual do Grêmio falou muito para mim. Foi um estadual abaixo. Eu não sei se o Lino chegou a fazer alguns jogos do Grêmio, o Grafa. Eu fiz alguns jogos do Grêmio, o Grêmio fazia muita força para ganhar os seus adversários. Às vezes o placar era até elástico,
mas o campo mostrava que as coisas não estavam andando bem. Por isso teve a troca. Individualmente, eu esperava muito mais do Grêmio, mas o campo me falava outra coisa, principalmente no campeonato estadual. A gente chamou muita atenção sobre isso durante as transmissões. Por isso que eu vou botar esperado. Dentro de uma lógica seria foi bem ou brilhou, mas pelo que apresentou é esperado. Eu vou deixar o Vasco por último, tá? Porque tem uma opinião polêmica aqui sobre o Vasco. E aí queria tentar convencer vocês dessa opinião aqui, mas vocês fiquem à vontade, porque a minha função é só provocar vocês aqui. O Cruzeiro, podemos colocar na categoria brilhou na Série B? Brilhou e para mim, de forma inesperada. Se tivesse ali, brilhou de forma inesperada. Eu acho que, assim, eu chamo a atenção sobre isso porque a gente estava junto na final do estadual, quando o Cruzeiro toma uma pancada. O Lino também estava aqui comigo, se eu não me engano. A gente fez o jogo. O Cruzeiro tomou uma pancada do Atlético de 3-0, se eu não me engano, por aí. O segundo jogo, né? E aí a gente chegou aqui elogiando o Cruzeiro. E tu até perguntou, pô, Beri, quem ganhou o título? Foi o Cruzeiro. Eu falei, gente, estamos falando mais do vice-campeão que do campeão. E a gente chamou a atenção porque, assim, eu vi um jogo do Pesolano que, assim, chamava a atenção o início do jogo, a ideia por trás. É lógico que se perdeu em algum momento por tudo que acontece dentro de uma partida, mas a gente chamava a atenção. Cara, o Cruzeiro tá com um modelo de jogo muito interessante. E você fala, pô, mas o Cruzeiro perdeu o campeonato. Foi o jogo do Mineiro. Foi, 3-0 Atlético. E assim, consolidou isso numa Série B, né? Jogou bem uma Série B, aquele que convenceu. Então, para mim, brilhou. E fez uma boa campanha no estadual, né? Foi vice-campeão. E na Copa do Brasil, cara, caiu assim, competindo muito contra o Fluminense. Isso, muito. Caiu contra o Fluminense e disputou o Campeonato Mineiro com o Atlético, atual campeão da Copa do Brasil e brasileiro. Uma equipe, investimento superior tecnicamente, era o time do Brasil, o Galo, né? Então, eu coloco não foi bem também pelo fato bem ou brilhou? Foi bem. Foi bem. Foi bem porque o terceiro ano de Série B, com 2 Série B nas costas já, da maneira que caiu, e não se classificou nos 2 anos anteriores, e da maneira que foi, um trabalho do Pesolano, a chegada do Ronaldo, a chegada da SAF, tudo no primeiro ano já acontecer, eu acho que foi bem o Cruzeiro. Temos um brilhou, um foi bem. Lino, e para você o Cruzeiro em 2022? Cara, eu acho que brilhou, porque você, na Série B, ter a estabilidade que o Cruzeiro teve, nessa transição de SAF, nesse momento de natural, né, discussão do funcionamento do clube, da aceitação do torcedor, da compreensão do mercado, de que algo está sendo transformado. Foi uma estabilidade técnica também em campo encontrada pelo Pesolano, sem grandes gastos, né? O Cruzeiro não fez loucura nenhuma, pelo contrário. O todo significou tanto para a Série B que está sendo muito modificado agora. O Cruzeiro fez um projeto ajustado à Série B. E agora vai fazer as revisões, naturalmente, mexer com o elenco e pensar numa Série A. Acho que brilhou, Rizek. Eu tô com vocês, acho que brilhou também. Então a gente tem na Série B, entre os times que subiram, um que brilhou, 2 que foram esperados pra gente. E por que deixei o Vasco por último? É possível subir sendo uma decepção? Pra mim é. O Vasco, pra mim, foi uma decepção nesse ano. Decepção assim, cara, acho que nenhum outro clube no Brasil fez o seu torcedor, clube grande, sofrer tanto quanto o do Vasco e precisar tanto do seu torcedor quanto o Vasco. O Vasco, a reta final da Série B foi assim uma aflição tamanha que até o último minuto de Vasco e Ituano você não sabia se o Vasco ia subir, cara. O último minuto é modo de falar, mas até os instantes finais o Vasco foi tão ruim em campo, foi tão frágil o acesso do Vasco, que foi um sofrimento que eu acho que, para mim, está na categoria decepção. Apesar do resultado ter sido bom, que ele subiu, eu colocaria o Vasco na categoria decepção. O Vasco, para mim, o rendimento do Vasco é uma decepção. Acho que foi um sofrimento absurdo que o torcedor do Vasco não vai esquecer tão cedo. E se o Vasco subiu, foi mais pelo seu torcedor até do que pelo time, garantindo uma quase invencibilidade, que o Vasco vai perder em casa na última partida que ele fez em São Januário na Série B. Então, assim, eu colocaria o Vasco na decepção, mas quem coloca aqui são vocês. Ô Pedrinho, você que tem um lugar de fala aqui, você colocaria o Vasco em qual prateleira? Então, André, o Vasco deixou a desejar, né? O Vasco poderia ter se classificado ali com 3, 4 rodadas antes, né? E na reta final acaba que os meninos têm que chamar a responsabilidade, né? Andrei, Figueiredo, Marlon. Você jogou a penúltima rodada contra o Sampaio Corrêa em casa. Sim. São Januário lotado. Bastava ganhar o jogo. O Vasco perdeu, cara. Exatamente. Em casa, de virada.
Sendo dois jogos frio, em casa, né? sendo frio, eu colocaria decepção. Como tem uma pitada de sentimento... Eu quero frio, eu quero frio aqui, ó. Eu quero a frieza do comentarista. Cara, o Vasco decepcionou. Decepcionou, eu também acho, cara. Porque... E é bom o Vasco saber que decepcionou. Porque assim, mesmo não tendo um elenco recheado para sobrar numa Série B, e tiveram algumas escolhas que eu acho que interromperam um processo de evolução dentro da competição, as trocas de treinadores, de repente uma escolha que não seria ideal para aquele momento, o Vasco perdeu tempo. Mesmo assim, o Vasco poderia ter se classificado antes. E aí leva para uma última partida tomando o sufoco do Ituano para conseguir o acesso. Eu acho que esse acesso está muito na conta do torcedor. Você foi muito feliz. Eu acho que o Vasco transformou ali São Januário. A torcida do Vasco está na categoria brilhou. Brilhou, é. O torcedor do Vasco brilhou. O Vasco decepcionou. A instituição... Decepcionou um pouquinho. Eu assim, fiquei... Cara, teve momentos da temporada que eu queria abraçar meus amigos vascaínos. Cara, dá um abraço, cara. Porque assim foi muito sofrido o ano deles, cara. Grafa, e pra você? Eu acho que pelo elenco acho que o Pedrinho ratificou bem, o elenco do Vasco, dentro dos 4 que subiram, era o mais limitado, assim, perante o Bahia, o próprio Cruzeiro, o Grêmio também. Eu acho que isso pesou também, a troca de comando também é complicada, né? Você sair de um treinador, ficar com o interino algumas rodadas, depois contratar outro treinador. As trocas, né? O Vasco teve 3 treinadores na Série B. Mas como subiu, né? Voltou depois de um ano bem difícil na Série B, eu coloco dentro do esperado, que era a obrigação do Vasco subir, né? A decepção, acho que se não subisse, talvez se não tivesse o acesso, não estaríamos discutindo agora o Vasco. Eu vou colocar no esperado, vou dar uma moralzinha pro Vasco. Só de ter lançado a discussão, já estou feliz. Ô Lino, você dá o voto final aqui da prateleira do Vasco. Cara, quem é que não esperava ver o Vasco sofrendo, ver o torcedor brilhando, ver os meninos sendo necessários, ver que o Vasco iria gerir mal as suas finanças na reta final da Série B, porque tinha problemas sérios ligados ao seu dia a dia, tanto que a SAF chegava para fazer essa transição. Tudo que aconteceu no Vasco estava dentro do esperado, até o sofrimento, cara. Então... não tem como não ser esperado. Eu entendo a decepção, né, se a gente olhar tecnicamente, mas se você olhar o contexto do Vasco, o que é o Vasco, o que vivia o Vasco, sofrer era esperado. Eu falei isso em vários momentos da temporada, tinha ilusão nenhuma de que o Vasco fosse sobrar na Série B, tinha certeza de que ia ser sofrido e aí ia ser muito preciso o torcedor empurrar o time, alguma coisa tinha que acontecer de diferente no Vasco, porque o contexto era muito difícil, cara. Tudo isso era esperado. O Vasco é o clube mais esperado, previsível da temporada. Tá bem? Deu esperado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.